Olá, amigo, olá, amiga. Prazer enorme retornarmos com o programa Visão em Ação 5.0, toda sexta-feira, 21 horas e 40 minutos, na TV Cidade, canal 8 de Nova Friburgo, uma nova edição preparada com muito carinho, especialmente para você. É com muita alegria que a gente recebe hoje aqui nos estúdios da TV Cidade o vereador eleito para o quadriênio 2025 a 2028, Marcos Marins, obteve cerca de 1.500 votos, se colocando como um dos 7 novos vereadores do Parlamento de Nova Friburgo. Marins, muito obrigado pela sua disponibilidade. Imagino que essa semana esteja extremamente intensa para você, mas você encontra um tempo aqui para falar com os nossos amigos e amigas. Seja muito bem-vindo ao Visão em Ação, que você já teve em outras ocasiões, mas agora você vem como vereador eleito de Nova Friburgo. Parabéns pelo belo resultado. Obrigado, Veli. Obrigado pelo convite ao programa Visão em Ação. Nós estivemos aqui falando sobre desenvolvimento econômico, a gente falou sobre plano estratégico para a cidade. Foram várias oportunidades e acho que tanto o programa quanto toda a TV Cidade está de parabéns por pensar um pouco além dos 4 paredes da cidade, a gente olhar nossa visão estratégica e certamente para a gente é uma semana não corrida, mas uma semana feliz, de retomar cada bairro e agradecer a cada pessoa. Eu falei muito que a promessa mais forte que eu tive é que eu iria retornar. O eleitor friburguense falou muito sobre esse sentimento de abandono. As pessoas vêm, pedem um voto e vão embora. Mas eu falei, não, então segunda-feira eu estou de volta e agora eu já estou de bairro em bairro agradecendo e ouvindo cada cidadão friburguense. Isso é importantíssimo. E as 1.500 árvores? Olha... Já começou? Não, eu vou protocolar na prefeitura amanhã ou na semana que vem, vou protocolar um ofício solicitando à prefeitura um plano de plantio de árvores em área urbana. Eu não quero plantar as 1.500 árvores numa montanha qualquer ou num espaço isolado. Então já vou protocolar agora na prefeitura que ela me dê uma orientação de quais áreas urbanas e quais tipos de árvores eu posso plantar para que a gente tenha ruas verdes, como já existem em várias capitais do país. Eu quero que a gente possa cumprir essa promessa das 1.500 árvores dentro das áreas urbanas da cidade. Cada voto uma árvore. O eleitor aí de casa está acompanhando. Eu falei que cada voto que eu tivesse eu iria plantar uma árvore na cidade. Não é uma brincadeira, não deixa de ser, mas acho que é um gesto. A gente tem várias pautas importantes e a pauta de meio ambiente é uma pauta que a gente não pode deixar crucial. De reforçar. Eu acho que uma das formas da gente trazer a consciência de pautas é a gente se comprometendo. São pequenos gestos. Óbvio que Friburgo tem que olhar a questão das brigadas de incêndio, tem que olhar as questões do ecoturismo, mas um gesto foi, olha, cada voto que eu tiver eu vou plantar uma árvore, assim a gente começa a trazer um simbolismo para a cidade da importância da nossa Mata Atlântica, da importância da conservação, da preservação da nossa natureza. Marins, você inicia sua trajetória política numa eleição em 2012, vereador mais jovem, eu me lembro muito bem, mais jovem do Brasil à época, obtém um resultado importante naquele momento, disputa vários processos eleitorais, cargos diversos, e agora você alcança esse resultado. As pautas que você carrega, tradicionalmente, desenvolvimento econômico, educação, ensino superior, você é líder de um pré-vestibular que capacita milhares de jovens há muitos anos a participação de forma mais propositiva, com mais condições aos vestibulares, enfim. Você levará essas pautas para o Legislativo? Como é que você vê essa transferência? Aquilo que você construiu historicamente, agora nesse momento de vida, você como parlamentar de Nova Friburgo, a partir de janeiro, como você vai fazer essa conexão? Eu acho que eu fui amadurecendo conforme os anos e conforme as pautas. A gente vai amadurecendo junto com a cidade. Eu começo na vida pública falando muito de juventude, falando de educação, falando de pautas que ainda são importantes para Nova Friburgo. Se for pensar, Veli, meu primeiro panfleto de campanha de vereador, eu falava sobre Wi-Fi gratuito nas praças. Meu primeiro panfleto de candidato a vereador, há 10 anos atrás, eu estava falando que nós precisávamos de praças e pontos de ônibus com Wi-Fi livre. Até hoje não se tem. A gente está em 2024 e a gente ainda não tem conectividade numa cidade realmente inteligente e conectada. Então, eu tenho certeza que a gente carrega com a gente pautas antigas, que eu trouxe... Que permanecem atuais, porque não foram viabilizadas ainda, Exato. Então, assim, há 10 anos atrás eu falava, eleitor friburguense, vote em mim que eu vou defender a conectividade na cidade. Então, eu trago essa pauta comigo.
eu falei muito, eu lembro, numa campanha lá atrás, com Saudade Braga, Marcelo Brown, fui candidato a vereador naquela coligação há muitos anos atrás, em que se falava sobre uma Secretaria da Juventude. Né? Friburgo hoje não tem uma política pública para a juventude estabelecida oficialmente. Né? Conselhos de juventude, Secretaria de Juventude. É uma pauta que eu debato há 10 anos e que ainda é atual. Né? E aí, se a gente for amadurecendo, eu tive a oportunidade de ser o secretário de Cultura mais novo do Brasil, aqui em Nova Friburgo. Eu tinha 22 anos. Muitas das pautas que eu defendi como secretário de Cultura permanecem vivas. É o nosso CPF cultural, é a valorização dos conselhos municipais, o Plano Municipal de Cultura, o Fundo Municipal de Cultura, quais são as métricas que a gente pode estabelecer com o parlamento para que o executivo valorize mais a cultura da cidade, não olhando a cultura só como evento e festa, mas a cultura de base, né, que fortifica os bairros, que valoriza os artistas, que emprega pessoas, que movimenta a nossa economia no teatro, no audiovisual. Então, carrego essas pautas comigo. Depois eu tive a oportunidade de ser secretário de Desenvolvimento Econômico. E a gente começa a olhar os desafios que Nova Friburgo tem, né, em relação à exportação. Né? A nossa cidade já exportou muito e hoje não está exportando tanto. Os desafios que a gente tem sobre a nossa moda íntima, a competição com o Nordeste, com a China, que eu tive aqui na oportunidade, na última entrevista falei sobre isso. Então, eu carrego comigo as pautas da cidade. Eu falo isso e repito. Eu sou nascido e criado em um bairro, minha família está em vários bairros da cidade e distritos. Tem bairros da cidade que talvez não me deram votos, que eu preciso estar lá e fiscalizando, e olhando como melhorar aquele bairro, mas eu quero ser um vereador que seja importante para a cidade, para a nossa economia e trazer essas pautas que estão comigo há 12 anos e no mandato de 4. Marins, nos últimos 3, 4 anos você se integrou a um grupo político que tem uma relevância na capital fluminense, pode vir a ter uma relevância importante no estado do Rio. Eu particularmente sou um profundo admirador do trabalho do Eduardo Paes, tanto que ele se reelege com uma votação expressiva. Como foi essa experiência, como tem sido essa experiência e como você consegue fazer também essa vinculação, bebendo dessa fonte e trazendo para Nova Friburgo? Trabalhar com o Eduardo Paes, trabalhar na Prefeitura do Rio de Janeiro foi uma faculdade de gestão pública. Acho que a gente tem que aprender um pouco de forma coerente a enxergar quais são os nossos bons exemplos de gestão pública e o que Nova Friburgo pode aprender com isso. Né? Então, a gente tem ali um olhar para a saúde muito forte do prefeito Eduardo Paes, junto com o deputado federal Daniel Sorães. A gente tem um olhar para a assistência social muito forte, né, de tirar as pessoas de situação de rua e dar oportunidade para essas pessoas trabalharem e se alimentarem, de segurança alimentar. Os anos que eu estive, né, nesse vai e vem, né, que é uma doideira, né, eu desço a serra e subi a serra por 2, 3 anos, 2, 3 vezes por semana, né, de ir trabalhar, voltar, vir para uma reunião, voltar. E isso eu trago comigo o aprendizado e o reconhecimento da população friburguense. Então, a população vota em mim por saber que eu estava aqui valorizando a minha cidade, mas também sabendo que eu estava aprendendo muito lá embaixo. E o Eduardo Paes, com certeza, é a maior liderança do estado do Rio de Janeiro hoje. Isso é inquestionável em relação à capacidade de articulação, à capacidade de diálogo. E se a gente conseguir, nós vamos conseguir, né, trazer um pouco da experiência do Eduardo, do grupo do Eduardo, dos deputados do PSD, para investir na cidade de Nova Friburgo. Quem votou em mim não votou apenas, né, em um vereador, mas votou em um projeto político que vai ajudar em muito o governo. E eu reforço, eu ajudando e investindo na cidade, eu estou ajudando para que todos os nossos moradores de Nova Friburgo tenham melhores condições. Né? Então, eu preciso sim fiscalizar, preciso ficar atento e ver cada coisa que foi, né, que está errada, principalmente no nosso município, quando a gente fala da falta de valorização dos conselhos municipais, das deficiências, né, dos desafios da saúde municipal, mas eu também quero agregar no que for positivo, né? Porque se só bater, a gente não tem uma cidade melhor, a gente tem que corrigir e avançar. Isso é um ponto importante, Marins. Nós temos no município do Rio de Janeiro, né, provavelmente um dos maiores gestores públicos na área de saúde do país, que é exatamente o Daniel Sorães, que esteve aqui em Nova Friburgo há algumas semanas. E você se elege num partido que compôs uma base de uma candidatura alternativa à prefeitura. Como é que você avalia essa possibilidade de um diálogo com o Executivo Municipal? Ou você vai ser oposição? Como é que você tem pensado essa questão especificamente?
O que eu entendo da Prefeitura de Friburgo, e aí eu acho que a gente tem que desmistificar e ouvir a população. Eu acabo de sair de uma campanha eleitoral. Quem está em campanha ouve muita coisa. A gente tem que filtrar o que a gente ouve e entender o que é verdade e o que não é. Por exemplo, eu ouvi muito nas ruas que haveria perseguição por parte da Prefeitura de Nova Friburgo a servidores nomeados, concursados e a parte da Câmara. Isso é verdade? Eu preciso entender, preciso ouvir essas pessoas. Eu ouvi muito sobre as deficiências, as dificuldades da saúde. Né? Isso eu não preciso perguntar a ninguém, eu vi. De fato, a saúde tem muitos desafios. Por outro lado, a gente vê uma votação expressiva do prefeito, que demonstra que houve uma aprovação do governo dele, né? Seja da comunicação dele, né? Eu acho que ele foi um prefeito extremamente comunicativo e presente, e isso é importante para a nossa população, mas a comunicação e presença dele não necessariamente significa a maior eficiência na gestão pública. Então, o que eu preciso agora, principalmente nessa transição, a gente tem aí 2 meses até assumir o mandato, eu preciso filtrar muito do que eu ouvi na rua, eu preciso conversar com o município, não só com o prefeito, como com os seus secretários, ouvir os outros vereadores, tanto que estiveram do lado do prefeito, quanto aqueles que não estiveram com o prefeito. É importante destacar aí que dos vereadores que saíram, né, muitos não eram do grupo do prefeito. Então, eu também quero ouvir as dores, né, eu não tenho problema aqui em citar nomes, né, eu preciso ouvir as dores da Priscila Pita, eu preciso ouvir as dores do Maico Queiroz, eu preciso ouvir as dores de vereadores que não ganharam, né, a Vanderlei perdeu, o André da Lamberóbica. Então, assim, eu preciso ouvir essas pessoas e ouvir os que ganharam, ouvir a secretaria e a prefeitura. Quero entender do prefeito quais são as justificativas dele para aquilo que está errado na cidade e, a partir daí, eu vou tomar uma postura. Se eu entender que existe boa intenção do prefeito Johnny Michael em que a cidade melhore de fato, eu vou tentar avançar no que eu sempre tenho dito de ser um vereador de construção. Agora, se eu entender que áreas deficitárias da cidade, principalmente como a saúde, serviços públicos, eu tenho que reforçar aqui, a cidade está feia, a cidade está mal cuidada em relação à sua aparência, né? Então a gente tem problemas graves estruturais de saúde, a gente tem problemas graves de limpeza e organização da cidade, que isso afeta também o nosso turismo, e eu entendo que a gente tem problemas graves quando a gente observa áreas estruturantes. Se tem um bom investimento em turismo e cultura, cresceu absurdamente, mas eu acho que falta um planejamento para que isso retorne para a nossa economia. Né? Você tem um olhar de infraestrutura melhor, mais asfalto nas ruas, mas a gente tem alguns locais que estão sendo asfaltados que vão virar toboágua de tobogã nas chuvas de verão. Então, acho que é entender até onde tem erros de planejamento e gestão pública e até onde tem má fé ou alguma coisa errada em alguma secretaria. Eu ouço denúncias de algumas secretarias muito sérias também. Né? Nas ruas a gente ouve de tudo, velho. Então, tem pessoas que falaram, olha, tal secretaria só libera alguns tipos de serviços mediante troca de favores. Isso é corrupção. Né? Então, assim, eu não vou sair gritando na Câmara, fulano é corrupto, ciclano não é, mas eu vou investigar, eu vou fiscalizar, eu vou ver quais são as licitações que estão corretas, quais licitações estão incorretas. Então, vereador de construção é isso. Talvez eu incomode um pouco, mas isso é um vereador de construção. E talvez eu seja muito positivo. Eu acho que se eu valorizar essa narrativa da construção, o Johnny Michael vai estar muito feliz com o meu mandato, porque tudo que eu fizer vai ser para corrigir na direção certa o governo. Né? Então é isso. Meu trabalho é esse. O risco de uma expressão tão grande de votos é a sensação de que recebeu um cheque em branco para continuar fazendo do mesmo jeito. E é inegável que a saúde pública em Nova Friburgo vive um dos seus piores momentos, requerendo expansão das estratégias de saúde da família, melhoria dos postos, melhoria da qualidade do hospital. Então, sem dúvida, a possibilidade de você fazer essa conexão com a expertise, a competência da cidade do Rio de Janeiro e o diálogo, desde que haja interesse e abertura, né, para a mudança, sem dúvida nenhuma é um papel importante a ser desempenhado pelo parlamento, em especial por um parlamentar que acaba de assumir, né, quer dizer, acaba de ser eleito para assumir o mandato. Estamos recebendo nos estúdios da TV Cidade o vereador eleito Marcos Marins para um diálogo sobre sua trajetória, sobre a votação, o resultado eleitoral e perspectivas de exercício do mandato. Já retornamos com o segundo bloco do programa Visão em Ação. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira,
martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços: Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço, com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 35 24. Estamos retornando com o programa Visão em Ação, recebendo hoje na TV Cidade o vereador eleito para o quadriênio 2025-2028, Marcos Marins. Falamos no primeiro bloco sobre a trajetória, sobre o resultado eleitoral. Marins, foi possível identificar, foram mais de 300 candidatos no último pleito eleitoral, e foi possível identificar que a sua campanha se diferenciou pelo conjunto de propostas, pela qualidade nas proposições, no posicionamento nas redes sociais. Como é que você avalia essa campanha, em especial pelo resultado positivo que você obteve, em comparação a outras campanhas? Registrar, parabenizar a sua equipe, o Rafael Pi, popularmente conhecido como Rafael Chapoca, Leonardo Sérvio, enfim, vários outros profissionais que estiveram contigo nessa campanha e que contribuíram para uma campanha bonita visualmente, propositiva. Eu me recordo, inclusive, daquele material que você divulgou com 55 propostas, em alusão, inclusive, ao número do PSD 55. Primeiro, preciso agradecer a todo mundo da equipe, como você citou. A gente, quando vocês enxergam um vereador, não é só um vereador, A gente tem uma equipe por trás e do lado e na frente, que sem essa equipe a gente não consegue fazer nada. Você me lembrou até o Ayrton Senna. Perguntaram para o Senna, certa vez, qual era o segredo do sucesso dele. E aí ele falou o seguinte: eu sou apenas a parte mais visível do esforço concentrado de centenas de pessoas. Não é isso? Exatamente isso. Então, assim, seja de um eleitor, que às vezes a gente acha que é só um eleitor, mas não é.
É uma pessoa que multiplicou na família dela 30 votos, 40 votos, ou de alguém da minha equipe que virou noite escrevendo material, do design, da arte. Então, é realmente uma estrutura muito complexa por trás, seja no âmbito de voluntários ou de liderança de equipe. Então, para você conseguir ganhar uma eleição de forma honesta, com propostas, com campanha, com marketing, demanda uma estrutura muito complexa mesmo. Né? Eu não fiz compra de votos, eu não fiz boca de urna, eu não fiquei fazendo favorzinho para ninguém em hospital, nada do tipo. Então, o que eu fiz? Foram propostas. A história da minha vida, o trabalho que eu já tinha na cidade, sem ser um vereador, e um conteúdo bem propositivo. Como você citou, a gente, né, construiu 55 propostas e propósitos que a gente entendia serem importantes para Nova Friburgo. Eu quero reforçar aqui que toda campanha também é um aprendizado. E eu trago comigo nessa campanha uma pauta muito importante, que é defesa e valorização, né, das políticas públicas para as nossas famílias atípicas. Nova Friburgo tem um número alto, né, a gente ainda está fazendo os estudos corretos, mas é um número alto de crianças atípicas. Para quem está em casa assistindo, crianças atípicas são crianças que têm autismo, que têm alguma questão, né, PCD, pessoas com deficiência. Então, são crianças que demandam maior atenção e cuidado do poder público. Nos faltam mediadores nas escolas. Eu me coloquei também como candidato da educação, pelo histórico meu, como também professor da minha mãe, do meu pai, mas eu acho que existe um vácuo, né, de atenção em Nova Friburgo, tanto para a nossa educação, né, e quanto para nosso entendimento de como dar maior atenção às nossas famílias atípicas. E eu vi que é um setor que se mobiliza e que realmente está sentindo muitas dores. Nesse momento, a gente tem centenas de famílias friburguenses que não estão podendo ir trabalhar, a mãe não está podendo trabalhar, não está tendo nenhum suporte do poder público, seja municipal, estadual ou federal, para que elas tenham melhor qualidade de vida. Então, eu trago algumas pautas importantes comigo e eu vou pegar agora tanto as minhas propostas de rua, né, o nosso caderninho, quanto as 55 propostas e vou destrinchar uma a uma. O que eu não consegui fazer, eu quero estar defendendo. Então, assim, óbvio que tem pautas ali que são pautas de são desenvolvimento econômico, né? Então a gente tem que valorizar, defender elas por anos na Câmara, mas eu quero que o meu eleitor saiba que o que eu não consegui ou consegui, ele vai acompanhando. Poxa, que legal, o Marins propôs 55 pautas, ele aprovou aqui 20 projetos de leis que vão poder valorizar essas 55 pautas. Esse aqui ele não conseguiu, mas ele falou sobre esse assunto na Câmara. Então, eu quero que o meu eleitor, que eu tenho certeza que é um eleitor muito consciente, é um eleitor que estudou as minhas propostas, que levou para casa meu caderninho, eu quero ser cobrado e ser acompanhado até para que o nosso mandato fique vivo. Né? O eleitor, ele vota e vai embora, no geral. Né? A média do eleitor brasileiro, ele vota e esquece até em quem ele votou. Então, eu quero que quem votou em mim, lembre que votou em mim, cobre, acompanhe, vá numa sessão da Câmara, me faça uma visita no meu gabinete, porque para o nosso mandato dar certo, seja de um prefeito, de um vereador, de um deputado, precisa ter o acompanhamento dos seus eleitores, é fundamental. Muito bom, Marins. Fazendo aqui uma recapitulação, né? Você, em 2012, quando você foi candidato a primeira vez, teve cerca de 200 e poucos votos. Da segunda vez, em 2016, 1.085 votos. E agora você se elege com 1.500 votos praticamente. Então há uma curva ascendente. Você acredita que essa curva ascendente está diretamente proporcional ao seu amadurecimento, essas novas experiências que você tem acumulado? Você consegue fazer essa vinculação? Com certeza a gente aprende muito do que propor para a cidade, né? E também aprende muito de como fazer uma campanha. Tem muitos candidatos que são bem intencionados. Ele tem boas intenções, tem bons projetos, mas não saem de casa. Né? Quem acompanha a minha eleição, eu estou até sem voz ainda, já estou recuperando minha voz. Se você tem bons projetos, boas propostas, você tem que ir para a rua. Você tem que marcar reuniões, você tem que falar para as pessoas, para o povo. Então, hoje nós tivemos mais ou menos 360 candidatos a vereadores em Nova Friburgo. Eu falo com segurança que uns 100 saíram de casa. 260 foram candidatos, mas não saíram de casa. Então, até seja um amadurecimento de pautas de políticas para Friburgo, eu acho que eu tive esse amadurecimento, que são importantes para a transformação da nossa cidade, mas também o amadurecimento do fazer campanha, do compartilhar ideias. Então, acho que eu aprendi muito, né, como fazer campanha, como conversar com os eleitores, como apresentar o que eu penso para a cidade e ouvir desses eleitores também o que eles pensam. Então, essa maturidade de transformar as necessidades da população
em apoio às nossas pautas, em votos e agora em política pública, eu acho que essa maturidade a gente conquistou. Aos 30 anos. Aos 30 anos. A minha primeira disputa eleitoral foi aos 33. Então você teve aí várias experiências anteriores, comparativamente, né? E eu falo esse comparativo porque em 2016 nós tivemos exatamente a mesma votação, né? Sim, te empatou. 1085. Então a política é uma construção permanente. E essa capacidade que você desenvolve de buscar o aprendizado externo, né, em fontes de qualidade, eu acho que faz toda a diferença na aplicação prática, né? Trazendo também as adaptações necessárias. Você comentou sobre os deputados federais do PSD, falou sobre alguns deles. Acho que seria interessante até para o eleitorado vê-lo como alguém que tem uma rede por trás, uma rede de suporte, de apoio, de lideranças. Pelo menos 3 deles estiveram em Nova Friburgo no período eleitoral. Renan Ferreirinha, que é secretário de Educação da Prefeitura do Rio, melhor IDEB do Estado, em termos de capital, inclusive, um resultado muito expressivo. O Daniel Sorange, que é uma referência na saúde pública, foi um dos grandes responsáveis pela vacinação em massa no período da Covid. A Laura Carneiro, que é uma liderança filha do senador Nelson Carneiro, uma referência da redemocratização brasileira, uma pessoa com uma atuação muito importante. Temos o presidente estadual do PSD, deputado federal Pedro Paulo. Então são lideranças que têm consistência, né? E o PSD cresceu muito a nível nacional. Como você se vê como a referência em termos de mandato do PSD aqui em Nova Friburgo e até região? Acho que em termos de vereadores, não sei se houve muitos outros eleitos aqui na região. A informação que eu tenho até o momento é que eu sou o único vereador eleito do PSD em toda a região. Região inteira? Toda a região. Houve um prefeito eleito no Carmo? Prefeito em Carmo, né? E a gente vai indo direto, chega em Campos. Aí em Campos houve um vereador. Então, de Cachoeira de Macacu até Campos, são mais ou menos de 10 a 20 municípios, se for observar, eu sou o único vereador eleito do partido. Isso acho que é importante num contexto em que a gente tem lideranças muito fortes, que valorizam muito. Tem um trabalho muito consolidado na capital e agora a gente precisa expandir o trabalho deles aqui para a região, né? Para as cidades de interior ou para cidades de médio e grande porte. Eu considero Nova Friburgo uma cidade de médio e grande porte, né? Porque são 200 mil habitantes, mas a gente tem aqui, né, passando pela gente, 500 mil de pessoas. Polo regional, né? Polo regional. Então, com certeza, a gente vai trazer um pouco mais desse trabalho. Para quem está acompanhando em casa, né, o Veli citou, a gente tem Laura Carneiro, Daniel Sorange, Renan Ferreirinha, Pedro Paulo, Hugo Leal. Então, Calheiro. Marcelo Calero, né, que é o primeiro suplente ali diretamente. Então, a gente tem aí uma força muito, muito consistente para agregar aqui em Nova Friburgo. E todos eles já estiveram aqui comigo, com você, e eu acho que são pessoas que estão aqui se colocando à disposição mesmo de investir na cidade. E a gente precisa reconhecer que tem deputados que só passam por aqui, oferecem emendas, isso é legal, importante, querem investir na cidade, tem uma liderança ou outra, mas os nossos deputados que a gente trouxe para cá são deputados que têm pautas para agregar na cidade. Então, mais do que um recurso, uma emenda parlamentar, é um deputado como o Sorange que pode ser muito importante para a valorização e melhoria do Raul Sertã, por exemplo, e da saúde básica da cidade. Né? Então, o Renan Ferreirinha, que teve, né, essa questão do IDEB, então não é só sobre recursos, é sobre gestão. E o nosso grupo vai poder ajudar muito na gestão de Nova Friburgo, caso o prefeito Johnny Maico queira essa ajuda. Né? Mas, de qualquer forma, a gente vai valorizar isso no Legislativo também. Estamos recebendo no estúdio da TV Cidade o vereador eleito para o quadriênio 2025-2028, Marcos Marins, que obteve um resultado bastante expressivo, sendo um dos 7 novos parlamentares da Câmara Municipal de Nova Friburgo a partir do próximo ano. Já retornamos com o terceiro e último bloco do programa Visão em Ação. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim.
Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205, 101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br. 22 999 65 3524. Retornamos ao programa Visão em Ação 5.0, recebendo hoje aqui na TV Cidade, vereador eleito para o próximo quadriênio, Marcos Marins, um dos 7 novos nomes do Legislativo de Nova Friburgo. Marins, fruto da minha experiência no Legislativo e fruto também da minha tese de doutorado em políticas públicas, eu produzi um livro, Educando para a Democracia, Ressignificando os Legislativos Municipais, que eu gostaria de presenteá-lo nesse momento. Legal. Desejando aí que você faça uma boa leitura, se é que vai ter tempo para fazer. Não, vamos, já vou ler, começar a ler hoje. Além de todas as funções que o parlamento tradicionalmente exerce, fiscalizar, apresentar e aprovar projetos de lei, ser uma grande antena de captação dos anseios da comunidade, eu costumo dizer que o parlamento municipal ele é um dos instrumentos de fomento à democracia, à participação popular, de estímulo também a uma cultura de respeito às diferenças. Então eu quero te presentear com essa publicação que fala muito daquilo que eu acredito e tenho certeza que você vai poder, à medida ainda da sua disponibilidade, ter informações adicionais, além de toda a sua qualidade, para, de alguma forma, reverberar isso no Legislativo. Educar para a democracia é um dos elementos centrais de um agente político. Existem aqueles que demonizam a democracia, que criticam a democracia, e somente através da democracia, pessoas que talvez não tivessem grandes possibilidades conseguem ascender socialmente, conseguem alçar uma posição de um mandato parlamentar, seja ele municipal, estadual, federal. Então fica aí uma contribuição que eu espero que possa ter alguma utilidade aí no seu exercício do mandato. Eu quero dedicatória aqui. Vamos fazer. Não, obrigado, Veli. Eu acho que eu tenho uma experiência muito grande no Executivo, né? Eu estava compartilhando isso recentemente. Eu tive a oportunidade de entrar no Executivo muito jovem. Estou com 30 anos, eu entrei no Executivo com 22 anos, né? E dos meus 18 aos 22, eu também estava no Executivo Universitário, lá na UF. Então, eu estou há 12 anos em experiências do fazer, do executar a política pública, mas eu acho que a valorização do papel do parlamento de direcionar a política pública é muito forte.
né, de proteger a diversidade, a democracia. Né? Hoje, em Nova Friburgo, a gente tem 21 vereadores, né, atuais, e 21 vereadores eleitos a partir de janeiro. E essas pessoas, elas têm faces diferentes. Elas representam grupos políticos, sociais, religiosos, institucionais diferentes, visões de mundo diferentes. Eu acho que é um aprendizado muito grande, de respeito ao outro, de entender um pouco mais as dores de outros distritos, as dores e necessidades de outros grupos sociais da cidade. Eu, com certeza, vou ler o livro antes, né, de tomar posse. Eu tenho aqui 2 meses, mas eu já quero começar hoje a ler esse livro e aprender um pouco mais sobre o legislativo. Então, é um papel fundamental dos parlamentares guiar, direcionar o executivo. E eu acho que isso vem sobre a nossa narrativa dessa eleição de qualificar a Câmara de Vereadores. Uma Câmara de Vereadores com maior qualidade significa um executivo com maior qualidade, fazer política pública. A cobrança em cima dos secretários e dos prefeitos será com maior qualidade. Né? Não digo que será uma cobrança mais severa necessariamente, mas será uma cobrança com maior qualidade. Então, seja um requerimento de informação, seja um encaminhamento de um projeto de lei que tem que ser executado pelo município, o que será encaminhado da minha parte vai ser com qualidade para impactar pessoas, para resolver problemas de fatos apresentados pela nossa população, né, sem aquele interesse rápido, eleitoreiro, mas com um interesse consistente de política pública para os nossos cidadãos. Então, obrigado pelo livro, eu vou ler com carinho e levar isso à frente. Esse trabalho ele foi feito junto a 15 escolas do Legislativo em várias regiões do país, desde municípios muito pequenos até metrópoles, e também tive a oportunidade de entrevistar 15 lideranças locais, passando por vereadores, deputado federal, deputado estadual, e acho que é uma contribuição interessante no momento crítico da nossa história, naquele período da crise política institucional brasileira, em que a gente procurava respostas voltadas aí à valorização da democracia. E você, como um democrata, eleito pelo Partido Social Democrático, tenho certeza que vai exercer um papel muito importante. Agora vamos falar de uma figura política que a gente tem uma admiração muito grande e que a gente falou no iniciozinho, mas muito rapidamente, que é Eduardo Paes. Eduardo Paes, ele tem, ao longo desses últimos anos, sinalizado um compromisso muito grande com o fomento a novas lideranças, né? Uhum. Então eu coloco como uma dessas pessoas, né, que ele tem um olhar especial, e vários outros, o Flávio Vale no Rio de Janeiro, enfim. Esse também é um papel da liderança política consolidada, fomentar o surgimento de novas lideranças. Como é que você avalia isso? E você vê isso realmente no Eduardo? O Eduardo, ele tem um modelo de composição, né, muito à frente do nosso tempo, né? Então, ele traz consigo pessoas com experiência, que faz com que ele seja um modelo de gestão pública, mas ele também puxa pessoas para aprender com ele. Né? Nos 3 anos que eu estive com ele lá na Prefeitura do Rio de Janeiro, eu tenho certeza que eu aprendi por 30 anos. Né, porque é realmente um modelo de gestão diferenciado. E ele cria essas lideranças no olhar de futuro para a cidade, porque tem pessoas boas que passaram, né, por exemplo, por Nova Friburgo, que fizeram um ótimo mandato, seja como vereador ou seja como prefeito, ou como deputado. Só que são pessoas que passaram, acabaram falecendo, acabaram tendo trocas de gestão. E quais foram as lideranças que elas construíram? Então, você ser um bom político verdadeiramente, você tem que ser um bom líder. E você tem que construir lideranças, porque senão você não perpetua aquele modelo positivo para a sua localidade. Eu acho que Eduardo tem essa visão clara. César Maia teve esse trabalho junto. O Eduardo é fruto do movimento do César Maia. Eduardo é fruto do César Maia, e eu entendo que lá no Rio de Janeiro, a partir do Eduardo, eu hoje sou fruto do Eduardo. O Flavinho Vale é fruto do Eduardo, a Joyce Trindade é fruto do Eduardo, Didi Vaz. Então, eu acho que entender que ser fruto de um líder não significa estar a par de tudo que acontece, significa estar orientado por alguém que já passou por muita coisa. Então, cada um que nos assiste em casa, quem está acompanhando a gente, ser fruto do Eduardo Paes, para mim é um privilégio, porque eu tenho experiência de gestão a partir dele,
eu tenho conexões a partir dele que eu vou trazer isso para a minha cidade, vou trazer isso no legislar e orientar o executivo, e eu quero ser um modelo do Eduardo. Hoje eu já vejo isso. Eu ouvi muitos depoimentos após a minha vitória e também durante a campanha, Verli. E aí eu percebo que eu estou ficando velho também. Estou com 30 anos, já não estou mais tão novo. Mas várias jovens, né, até adolescentes, pessoas de 15 anos, de 18 anos, de 20 anos, falando que se espelham em mim. Nessa campanha, eu tive mais ou menos uns 6 amigos vereadores, candidatos a vereador aqui na região serrana, com 21 anos, 23 anos, que mandaram mensagem falando: eu sou candidato a vereador por sua culpa. Eu decidi ser candidato a vereador porque eu acompanho você na internet e eu vi que isso era algo muito interessante. Então, se eu com 30 anos já sou referência para tanta gente, imagina como foi o César Maia, como foi o Eduardo Paes. Então, um bom líder é aquele que consegue atender às vontades da população verdadeiramente, às demandas da população, que consegue fazer uma boa gestão pública, mas que cria outras lideranças para que os seus projetos permaneçam na cidade. Porque senão vira aquele mandato de 4 anos. Um mandato de 4 anos que não consegue dar prosseguimento nas políticas públicas para a cidade, né? Eu particularmente acredito muito nisso e nesse aspecto eu diria que a última liderança, pelo menos nos anos 2000, que ofereceu essa contribuição de formação de lideranças e em especial, de deixar legado, foi a ex-prefeita Saudade. Oficina Escola de Arte permanece até hoje, Centro de Formação Profissional para a Indústria do Vestuário, CEVEST, permanece até hoje. Vários projetos que foram criados permanecem e muitas lideranças, muitas mulheres ocuparam cargos em secretarias naquele período, né? Enfim, então, eu acho que essa visão de, além de fazer a entrega, formar novos profissionais, novas lideranças, é extremamente importante e eu vejo isso como uma marca da atual gestão e da futura gestão de Eduardo Paes. E lamento profundamente, Marcos, profundamente, que em 2018 nós tenhamos perdido a oportunidade de eleger Eduardo Paes governador do Rio de Janeiro. Caso haja essa possibilidade novamente, que nós não a percamos, porque é a possibilidade que nós teremos de dar um salto de qualidade no estado do Rio, que padece por problemas seríssimos. E se a situação não foi mais grave, foi fundamentalmente pela venda das ações da SEDAI, que foi algo circunstancial e momentâneo, porque nós vivemos sob a égide do regime de recuperação fiscal e não vemos uma gestão arrojada o suficiente para permitir que nós saiamos dessa condição tão precária. Te agradecer muito pela sua disponibilidade de estar aqui conosco e deixar um minuto final para as suas considerações e já aqui o convite para logo após a posse você retornar aqui para voltar a falar com os nossos amigos e amigas. Perfeito. Obrigado novamente pelo tempo aqui no Visão em Ação, pela TV Cidade, também pelo livro. Vou ler com carinho, já começo a ler hoje. Eu vou parafrasear o próprio líder Eduardo Paes. Eu tive votos da direita, eu tive votos da esquerda, eu tive votos de pastores, de padres, de pessoas de todos os distritos. Meus votos são até muito pulverizados, né? Vários bairros reconhecendo nosso trabalho. Foram servidores da educação que acreditaram em mim, foram servidores, né, da cultura, da saúde, pessoas que apoiam o governo de Johnny Maicon, pessoas que não apoiam o governo de Johnny Maicon. Eu tive votos realmente muito amplo no campo democrático, no campo de construção da cidade. Então, eu acho que o meu trabalho aqui é qualificar a política friburguense. Eu faço parte desse processo que vem muito do meu partido também, de a gente olhar a gestão pública, olhar a eficiência pública, a melhoria da qualidade da nossa população e parar com essa polarização da política que ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais, seja um morador de Nova Friburgo ou de qualquer outro lugar. Se tiver algo bom que eu conseguir com os parlamentares do Bolsonaro, eu vou atrás. Se tiver algo bom que eu conseguir com os parlamentares do Lula, eu vou atrás. Se eu conseguir um apoio do Ministério do governo Lula, eu vou pedir. Se eu conseguir o apoio de alguma secretaria do governo Cláudio Castro, eu vou pedir. Claro, eu tenho a minha liderança, eu tenho meu grupo político, mas o que for bom para Nova Friburgo, eu faço questão de correr atrás e vou publicizar quem fez, quem apoiou e por que apoiou. Porque aí na época de eleição, a gente vota de forma consciente, sabendo quem está ajudando o nosso município. E para além desses discursos falsos moralistas, né, de vota em mim porque eu defendo tal coisa, eu quero saber quem está defendendo Nova Friburgo. Quem defender Nova Friburgo terá todo o meu apoio e eu vou atrás dessas pessoas para que eles também reconheçam e tenham esse apoio dos nossos cidadãos que tanto precisam. Então, contem comigo, cada eleitor aí, quem votou em mim, quem não votou, quem é de direita, quem é de esquerda, contem comigo para o bem da nossa população e da nossa cidade de Nova Friburgo. E quem quiser fazer contato contigo, você tem lá as suas redes sociais, né?
manda um oi no Instagram, Marcos Marins RJ, ou então no meu WhatsApp também, 022, né? 9988 55800. 9988-55800, fala comigo. Que, aliás, foi o número da sua candidatura, Exato, 55800, para fixar bem, né? Para fixar. Parabéns, Marins, sucesso Obrigado. no mandato. E agradecer a todos e todas que nos acompanharam até esse momento. Toda sexta-feira, 21h40, um novo programa Visão em Ação, preparado com muito carinho, especialmente para você. Um grande abraço, até a próxima.